Olá! Na edição desta sexta-feira do TVE Esportes, você vai conferir. Intervence Juventude garante presença nas semifinais do Estadual de Futebol Feminino. 5 atletas da Sojipa entram no tatame em busca de medalhas douradas no judô dos Jogos Pan-Americanos. E mais, uma entrevista com o jornalista Andrei Kampf, que lança amanhã na Feira do Livro sobre o esporte e direitos humanos. Muito bem, bom dia. No gauchão de futebol feminino, o Internacional vira sobre o Juventude e com vitória por 2-1 garante a vaga nas semifinais da competição. No primeiro jogo, pós-Libertadores, as coloradas suaram para vencer as jaconeiras ontem à tarde no campo do Sesc, na capital. O Ju abriu o placar aos 30 do primeiro tempo. Mais um de Thalita, artilheira do gauchão, com 21 gols. Sol, à beira do intervalo, deixou tudo igual. Na segunda etapa, aos 37, Letícia Monteiro garantiu o triunfo alvirrubro e o fim de uma invencibilidade de 10 jogos das caxienses no campeonato. Além de garantidas na próxima fase, as coloradas roubaram o segundo lugar às alviverdes, por conta dos critérios de desempate. A última rodada do hexagonal acontece no domingo. Brasil de Farroupilha e Flamengo de São Pedro estão na briga pela única vaga disponível nas semifinais. As gurias de Ucumã pegam em casa o Inter, enquanto o time da Serra vai encarar o Elite em Ijuí. Ainda tem o duelo entre Juventude e Grêmio em Caxias do Sul. Bom, agora aqui no TVE Esportes a gente vai conversar com o jornalista e advogado Andrei Kampf, que lança amanhã na Feira do Livro de Porto Alegre o livro Direitos Humanos e Esporte, como o caso George Floyd ajudou a transformar as regras do jogo. Bom dia, Andrei, muito obrigado por nos atender aqui na TVE, maravilha. Bom, eu queria que justamente tu falasse sobre o título, sobre esse caso George Floyd e como ele é tratado nessa tua obra e como isso realmente repercutiu de maneira tão forte dentro do esporte. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Marcelo. Prazer gigante conversar contigo, ter conversado de novo com meu amigo Germano, que foi meu chefe na TVE nos anos 90. Olha só que bacana esse reencontro. E dentro do TVE Esporte, que faz parte da minha vida, que me ajudou a ser quem eu sou. Um programa que só guardo boas lembranças. Então, conversar contigo, com a audiência do TVE Esportes, antes de ser um privilégio, um orgulho, é uma satisfação pessoal para mim imensa. Legal. Sobre o livro, ele é um caso curioso, porque hoje a gente tem na pauta das discussões do movimento jurídico privado do esporte 3 grandes desafios. Um deles é a proteção de direitos humanos, olha o caso de Vini Júnior, né, e todas as repercussões que isso tem trazido, e o combate a preconceito dentro do ambiente esportivo. A vigilância do Estado, ou seja, o Estado entende a autonomia do esporte, mas ele está sob o olhar permanente para o movimento esportivo, para entender se ele está agindo em conformidade com o direito. E também um outro aspecto que é a mobilização coletiva dos atletas, ou seja, uma democratização da cadeia privada associativa do esporte, ou seja, os atletas precisam ser escutados, eles precisam participar dessa construção dos regramentos privados do esporte. Essas são 3 das grandes pautas que o movimento esportivo traz. E a gente tem no caso de um negro norte-americano que foi morto por um policial branco nos Estados Unidos e que não tem absolutamente nada a ver com o esporte. Exato. Um grande autor de como tudo isso se apresenta, sabe, Marcelo? Por quê? Porque quando morre o George Floyd nos Estados Unidos, isso desencadeia uma série de protestos no mundo. E o ambiente esportivo não ficou alheio a tudo isso. O ambiente esportivo entrou nessa luta de proteção de direitos humanos e de combate ao preconceito. Então os atletas começaram a levantar o braço contra o preconceito em defesa de direitos humanos. E não foi um ou dois, foram vários. Então, Cristiano Ronaldo, Messi, Gabigol, Arrascaeta, sei lá, Valência, todos eles levantando o braço contra o preconceito. E o esporte teve que levantar uma interrogação. E agora, o que a gente faz? Porque até então, olha só o absurdo, o esporte punia atletas que se manifestavam contra o preconceito e levantavam a bandeira da proteção racial.
do combate ao racismo. Levantava o braço, era punido. A gente teve o episódio clássico da Olimpíada de Montreal, quando atletas do atletismo norte-americano chegaram a ter as medalhas cassadas por levantarem o braço contra o preconceito. Na NFL a gente teve o caso do Kaepernick, que também foi banido da NFL por levantar o braço contra o preconceito, numa atitude antirracista. E aí o esporte se viu diante de um problema. Em nome da neutralidade, ele punia essas atitudes, mesmo que em defesa de direitos humanos. Mas quando essa manifestação foi coletiva dos atletas e que teve o apoio de patrocinadores, da imprensa, de coletivos globais de defesa de direitos humanos, o esporte deu uns passos para trás. E aí o movimento olímpico passou um recado para suas confederações e a FIFA passou um recado para suas federações internacionais. Olha, será que vale a pena punir? A nossa orientação é não punir, já que o movimento é em defesa de direitos humanos. Vamos olhar o que traz o nosso estatuto, que está lá no artigo 4, a proteção de direitos humanos. O Comitê Olímpico também disse, vamos olhar o nosso estatuto, que também abraça a proteção de direitos humanos, a nossa Carta Olímpica, que é a Constituição do Movimento Olímpico Mundial, e o estatuto, que é a Constituição do Movimento do Futebol Global. Então o esporte começou a olhar de uma maneira diferente, passou a não punir mais esse tipo de atitude. Isso gerou um efeito global, um efeito cascata fantástico. A NBA, a principal liga de basquete do mundo, por exemplo, teve um dia que não teve jogo, os atletas pararam e não entraram em quadro. Olha o prejuízo econômico que isso traz. Aí os atletas sentaram à mesa junto com a organização da liga, com patrocinadores, e fizeram um grande acordo para jogar no dia seguinte. E a NBA assumiu o compromisso de levantar uma bandeira antirracista dentro do movimento esportivo nos Estados Unidos. E mais do que isso, foi além. Era ano de eleição nos Estados Unidos. E em função disso, a NBA financiou outros postos de votação nas comunidades mais carentes para que as pessoas pudessem ir votar. Olha o que isso representa de acesso e de conquista social em função de um movimento coletivo dos atletas. Então esse episódio do George Floyd, para mim, ele é emblemático porque ele é um outdoor da proteção de direitos humanos dentro do ambiente esportivo, apesar de ele não ter nada a ver com o esporte, porque teve mobilização coletiva de atletas, teve proteção de direitos humanos e teve um olhar do Estado entendendo que aquilo era um caminho natural e que o esporte não se afasta jamais da proteção de direitos humanos. Muito bem. Bom, o livro tem lançamento, tem sessão de autógrafos amanhã na Feira do Livro de Porto Alegre, a partir das 7 horas da noite. Bom, tu traz justamente, rapidamente, tu traz essa análise a partir do caso do George Floyd e diversos casos nesse sentido dentro da obra. Rapidamente, como é que tu organizaste esta obra aí para os nossos espectadores aqui terem um pouquinho dessa compreensão? Exatamente. É um livro, e tem o desafio do Ítalo Calvino aí, que eu sempre me coloco na escrita, tanto como jornalista quanto como advogado, que é ser simples sem ser simplista. Acho que esse é o desafio de todos nós. A gente passar um conteúdo que todo mundo consiga entender. Então não é um livro só pro advogado, é um livro para todos. E eu trago o episódio de George Floyd para abrir uma grande discussão sobre a necessária proteção de direitos humanos no ambiente esportivo, trazendo vários casos emblemáticos dentro da jurisprudência do Estado e do movimento privado do esporte, como a participação do primeiro transgênero no esporte, por exemplo, também está dentro do livro. Então é um grande debate, uma grande reflexão que tem como síntese o seguinte: esporte, o direito não se afasta de direitos humanos é pilar da construção jurídica e o esporte não se afasta do direito jamais. Então o esporte não pode nunca se afastar da proteção de direitos humanos. Esse é o compromisso que o esporte tem e é uma bandeira que ele precisa levantar e não pode se afastar jamais. Muito bem. Sessão de autógrafos amanhã na Feira do Livro em Porto Alegre, dia 28, a partir das 7 horas da noite. O Andrei vai estar lá. Andrei, muito obrigado. Valeu. Obrigado, conto com a tua presença, com a presença da Hilda, do Germano, e de sim. você que está aí nos assistindo no TV Esporte, que é um programa que, como eu disse, faz parte da minha história. Muito obrigado por esse convite. Grande abraço, valeu. Bom, a gente está completando uma semana de Jogos Pan-Americanos do Chile. A cada dia, a delegação brasileira conquista novas medalhas. Pois a partir de amanhã, um dos esportes que mais acumulou ouro na história da competição entra no tatame. É o judô. Tem 40 ouros até hoje. 5 atletas da Sojipa estão em Santiago e projetam suas expectativas para a disputa. Vem, Kathleen Quadros do Brasil! I got the new dance for y'all called the Soulja Boy. Praticamente é uma palhinha que a gente tem dos jogos, de toda essa estrutura, toda essa magia, todo mundo reunido. Então, eu fico aqui na expectativa de uma competição inédita,
não sei o que vai acontecer, o que tem. Então, isso é uma das coisas que me motiva e que me deixa muito feliz de querer participar assim com muita intensidade e fazer o melhor papel que eu puder, né? E que isso seja reflexo de uma medalha e, se possível, a douradinha. O mesmo Daniel que está com a família, se divertindo, com a minha namorada, é o Daniel que entra no tatame. Então, eu acho que quando eu estou feliz fora do tatame, eu consigo render melhor dentro do tatame, eu consigo ser mais criativo. Então, eu acho que uma coisa anda do lado com a outra, não é o Daniel fora do tatame, Daniel dentro. Eu sou a mesma pessoa, então eu acredito que eu trabalhando na questão psicológica, eu tiro essa pressão, ela sempre vai ter, mas que consiga lidar de um jeito mais saudável. O meu objetivo de sucesso é deitar a cabeça no travesseiro, saber que eu dei o máximo de mim. Então acho que eu estou indo para lá com esse objetivo. Os Jogos Pan-Americanos é um formato de Olimpíada, né, competição. Então a gente vê até que, óbvio, né, não tirando o prestígio dos Jogos Pan-Americanos, mas até como uma preparação para os Jogos Olímpicos, né, que é uma proporção maior aos Jogos Olímpicos, mas os Jogos Pan-Americanos não perde seu glamour e toda a sua a motivação que a gente tem, né, de estar lutando ali. Nos Jogos Pan-Americanos eu estava fazendo uma competição atrás da outra. Eu cheguei a fazer, se eu não me engano, 4 competições em 30 dias. Coisa louca mesmo. Então, isso também tem um desgaste psicológico muito grande, de corpo também. Então, agora para os Jogos Pan deu uma diminuída em competições, mas em competição aumentou o ritmo de treinamento, o que também é muito bom para os Jogos Pan. Minha mente, particularmente minha cabeça, assim, tá bem tranquila, ando bem focado. Esse ano tem sido um ano brilhante para mim, assim. Vou buscar mais essa medalha aí, com certeza vai ser a dourada, se Deus quiser. Eu vou aquecido, né? Eu lutei com todos, acho que vai estar nos Jogos Pan. Eu lutei com todos e a expectativa é boa porque eu ganhei de todos, então espero repetir tudo de novo lá. Muito bem. O União Corinthians recebe amanhã o Botafogo pela Liga Nacional de Basquete. A partida vai ser realizada no ginásio Arnão, em Santa Cruz do Sul, a partir das 5 da tarde. E confira aí mais destaques da agenda do final de semana. Em Venâncio Aires, ocorre a última etapa do Campeonato Gaúcho de Kart. Serão mais de 70 pilotos divididos em 14 categorias que disputarão as primeiras colocações no kartódromo do Parque Municipal do Chimarrão. O sábado, a partir das 8 da manhã, será dedicado aos treinos livres e oficial. No domingo, acontecem as baterias. A entrada é franca. Santa Cruz cedia no sábado e domingo as últimas etapas do Campeonato Gaúcho de Orientação. Em disputa, 9 categorias que correrão os percursos Sprint e Floresta na propriedade da Pousada Paraíso. Amanhã, o Charrua Rugby Clube será a sede da primeira etapa do Circuito Gaúcho de Rugby Sevens, feminino e masculino. A equipe da capital e o Antiqua UFPEL irão disputar a vaga de campeão estadual no feminino em confronto triplo. Já o masculino contará com 3 equipes fixas, Farrapos, Charrua e Serra, e o Antiqua UFPEL, enquanto convidada, em um confronto no formato todos contra todos. Além disso, entre jogos do circuito, haverá o Festival Masculino Juvenil, com participação de atletas de diversos clubes do estado. As partidas iniciam às 10 da manhã. E não poderia faltar futsal. Amanhã e domingo acontecem os primeiros jogos das quartas de final da Liga Gaúcha da modalidade. A AFUX enfrenta a ACBF no ginásio Julião, em Severi, a partir das 7 da noite. E no domingo, com transmissão da TVE, tem Iesco Cercesa e Uruguaianense. O jogo será às 11 da manhã, em Carazinho. Já pela Série Ouro, promovida pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão, em São Lourenço, ABF e BGF definem o último classificado das semifinais do campeonato. No primeiro jogo, vitória da equipe de Bento Gonçalves por 4-2. Um empate garante a passagem para a próxima fase. Muito bem, vamos ficando por aqui. Você pode seguir a gente pelas redes sociais. O TVE Esportes retorna amanhã ao meio-dia com a edição de sábado. Até lá, tchau, tchau.